Bom dia, programa Tempo de Atitude, programa da Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Estou muito feliz de estar com você em mais um sábado. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Não saia daí, o programa está incrível. E eu quero aproveitar para te convidar para hoje à noite estar conosco no Culto da Juventude, às 19h30. Uma programação voltada para a juventude, com muita música, uma mensagem de confronto e também uma presença gloriosa de Deus. Você é nosso convidado. Fique com esse programa até o fim. E quem sabe você agora é cedo ainda, mas já liga para alguém e fala: ei, liga a televisão aí, porque o pastor Josué tem uma palavra para você. Se você crê nisso, por favor, me ajude. Divulgue o programa. Se você está aí numa penitenciária, no hospital, no trabalho, na rua, em casa, não importa. Onde você está, Deus está. Você pode estar num lugar terrível, um lugar que você não gostaria de estar, mas Deus se revela para você aí, e Deus fala com você aí. Se você crê nisso, você vai ver isso, porque hoje é dia de manifestação de Deus sobre a sua vida. Vamos em frente, o programa está começando. Atos capítulo 7, nós lemos assim no versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Quais eram as acusações? Estevão era um homem de Deus, Estevão orava e milagres aconteciam, Estevão orava e pessoas eram transformadas, Estevão orava e um cego via, o aleijado andava. Um homem de Deus, ele cuidava das viúvas, ele era um diácono responsável pelo cuidado das viúvas do povo, da igreja. Ele é um homem dedicado à fé, dedicado às pessoas, um homem cheio do Espírito Santo. E aí, algumas autoridades religiosas ficaram com inveja dele, e por inveja, eles contrataram pessoas, tudo mentira, contrataram para falar mal de Estevão, e disseram o quê? O Estevão é um herege, ele está falando mal da lei dos judeus, a lei de Moisés, ele está rejeitando. E havia uma corte religiosa chamada Sinédrio, que tinha poder de morte sobre a vida de alguém que falasse contra a lei de Moisés. Tinha poder de morte, uma coisa muito séria. E agora acusam o Estevão de ser um homem herege, um homem que é contrário à fé em Deus. E aí agora o Sinédrio convoca ele e pergunta para ele: são verdadeiras essas acusações? Depois de perguntar isso, o Estevão vai dizer: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Ele vai lá no início da história do povo, ele começa a falar de Abraão e a promessa da formação de um povo. Eu não vou ler o texto todo, mas o Estevão começa a contar a história do povo, e ele chega então em Moisés, ele fala da lei de Moisés, e ele vai falando que o povo rejeitou a lei de Moisés. Ele fala que o povo, um dia que Moisés foi para a montanha para encontrar com Deus, o povo querendo adorar alguma coisa e achando que Moisés havia morrido, o povo pegou ouro e fez um bezerro de ouro e começou a adorar um bezerro de ouro. Você lembra disso? E ele começa a dizer: olha, a história do nosso povo é marcada pelo poder de Deus, mas é marcada também pela negligência da gente.
E aí, meus irmãos, no versículo 47, nós lemos assim: mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Aí olha só o final do discurso dele: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O Estevão faz um relato da história do povo, mostra que o povo sempre foi rebelde, vira para o Sinédrio, aquela corte, todo mundo de terno e gravata, engravatadinho, uma Bíblia desse tamanho, todo mundo cheio de adesivo no carro: Deus é fiel, Deus é bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um pessoal cheio de CD evangélico em casa, cheio de DVD evangélico. Ele vira para os caras que são os tais, os caras que quando pregam tem uma multidão para ouvi-los, os caras que quando cantam todo mundo fica encantado, os caras que estão mandando no meio gospel da época. Ele vira e fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Ele fala: ó, vocês são igualzinhos àquele povo, rejeitaram Moisés. Quem rejeitou Moisés não foi eu não, foi o povo, e vocês estão fazendo igualzinho, porque há uma profecia da vinda de Jesus, e vocês rejeitaram Jesus. E aí, meu irmão, quando eles ouvem isso, a chapa esquenta. Versículo 54: ouvindo isso, ficaram felizes, furiosos, e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Foram tomados de um ódio, de um furor, partiu todo mundo de uma vez só para cima do Estevão. Olha isso. Lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A tua boca é clara em dizer quem você é, o que você vive, o que você sente. A tua boca, ela é o retrato do teu coração. Nós estamos aqui diante de um homem perseguido, um homem que estava cheio do poder de Deus, fazendo milagres. O fato de você fazer coisas boas não significa que você não seja perseguido. O fato de você amar a Deus não quer dizer que você não vai enfrentar luta, não. Tem muita gente que enfrenta a luta justamente por amar a Deus.
Agora um sinédrio sujo, uma corte leviana, de gente religiosa, mas com vida podre, decide julgar o homem de Deus. Às vezes eu fico olhando que como tem gente com a vida cheia de conserto, precisando de conserto, julgando quem está fazendo alguma coisa. Você lembra quando aquela mulher, ela derramou o bálsamo sobre Jesus? Vem o Judas e fala assim: que desperdício. Pois tem gente que se doa, derrama o bálsamo da vida na igreja. Não vai faltar alguém para falar assim: ei fulano, que desperdício. Tem gente trabalhando para Jesus, derramando o seu bálsamo de sangue pela obra de Deus. Não vai faltar alguém para falar assim: que desperdício, hein? Vai ficar cansado. Não é assim não, vai devagar. Estevão é questionado, mas diante do questionamento, ele vai revelar qual é o discurso de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai se enquadrar aqui. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo quer te encher, para que você viva desta maneira que Estevão vivia, e fale como ele falava. Qual é o discurso do Espírito Santo? Qual é o discurso do homem cheio do Espírito Santo? Primeiro, é respaldado pela Bíblia. Quando questionaram Estevão, ele podia citar Camões, poderia citar Augusto Cury, ele podia citar Dostoiévski, ele podia citar um monte de coisa, e nada disso é pecado. Ele decidiu citar a Bíblia. Ele podia citar pensadores, ele podia citar artigos, estatísticas, pesquisas na área psicológica. Ele decidiu citar a Bíblia. E meus irmãos, ele começou com Abraão, foi passando por Jacó, Isaac, então chegou a Moisés, foi passando pelos profetas. Ele fez um relato profundo. Ele citou 7 ou 8 livros da Bíblia no seu relato. E o arremate do seu sermão é um questionamento aqui, ó. Salomão é que construiu o templo ao Senhor, porque Davi tinha as mãos sujas. Deixa eu perguntar para vocês, Sinédrio, vocês têm as mãos limpas? Olha o confronto. Deus não habita em templo feito por mãos, Deus habita num coração limpo. Vocês têm o coração limpo? Foi um apelo forte. Que sermão, que detalhamento. Ele falou respaldado pela Bíblia. O discurso do homem cheio do Espírito Santo é respaldado pela Bíblia. Querido, qual é a tua fonte de respaldo? O que respalda as suas opiniões? O que respalda as suas opiniões? Nós temos 4 fontes de autoridade para respaldar nossas opiniões. 4 fontes, preparado? Vem comigo. Primeira fonte de opinião: a experiência. Não, porque na minha vida eu aprendi assim, assim, assado. Não, porque a minha avó me ensinou tal. Então eu pego uma experiência minha, ou a experiência de alguém, e eu respaldo a minha vida e o meu pensamento na experiência de alguém. Muitos estão construindo suas vidas com base nas suas experiências ou na experiência de alguém. Segunda fonte de autoridade para você respaldar a sua vida e seus pensamentos: tradição. Tradição. A tradição é boa. Se eu não fosse de uma tradição batista, eu não sabia quanta coisa boa os batistas ensinaram. Mas se eu não fosse uma tradição batista, eu também não saberia quantas coisas que não precisam ser iguais hoje, porque aquilo era simplesmente um costume da época. Eu posso reavaliar e melhorar. Na minha época de garoto, se botasse uma bateria dessa aqui para tocar na rua, cantar louvores em forma de samba, a gente ia ser chamado de capeta para lá. Os nossos filhos iam ser tudo capetonildo, capetomila, é tudo assim, porque era inadmissível. Bateria, isso aqui é o tambor do inferno para muita gente. Era assim que se pensava.
em muitas igrejas. Muitas igrejas. Irmãos, os tempos mudaram, mas muita gente está construindo o seu pensamento de vida com base na tradição. Sempre foi assim, sempre pensamos assim, na minha família a gente pensa assim, as pessoas que andam comigo, elas pensam assim, e aí isso é muito perigoso. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que a gente disse até esse momento é fruto da nossa experiência com Jesus, é fruto da nossa comunhão com Jesus, é fruto da nossa fé de que as coisas normais, as coisas naturais estão sujeitas a algo muito maior, o nosso Deus. O sobrenatural e o natural, eles caminham juntos. Não tem como desassociar as coisas. Existe um Deus que ama você, que se importa com você, que interfere nos rumos, que faz alguém que te odeia lá no teu trabalho se tornar o teu irmão em Cristo, que faz uma coisa que você espera há 20 anos acontecer de um dia para o outro. Deus é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça uma pessoa mais cheia de fé, de ousadia e de esperança. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por mais um programa Tempo de Atitude, e que hoje seja um dia de atitude de bênção, atitude de fé na vida de cada telespectador. Ó Deus, que os cultos que vão acontecer hoje nas igrejas, como hoje o culto da juventude aqui na nossa igreja, seja recheado da Tua presença e da Tua glória. Ó Deus, continua conosco. Ouve, ó Deus, aquele que chora pela sua família. Ouve, ó Deus, aquele que chora por uma enfermidade. Pai amado, faz um milagre na vida desse meu querido telespectador, no nome de Jesus. Amém. Querido, temos igrejas Atitude em várias partes do Rio de Janeiro, e também em Vitória, e também fora do país. Que Deus te abençoe numa das nossas igrejas, se você assim quiser. Então, faça-nos uma visita. Pastor, estou firme na minha igreja, está tudo bem aqui, fique aí. Eu estou convidando você que não está encaixado, aliançado com a igreja, para estar conosco, tá bom? Um beijo grande. Amanhã tem culto às 11 da manhã e às 19 horas. Por que você não dá um pulinho aqui na nossa sede na Barra da Tijuca? É tão pertinho do BRT Pontões Barra Sul, em frente à estação BRT. Entrou na rua, 50, 60 metros à direita já é a igreja. Eu te espero. Estaremos juntos em nome de Jesus. Amém.